Seu nome completo? Feliciana Paula de Oliveira. Dona Feliciana, a senhora é parente, amiga ou inimiga de Fabiana Vieira Alves? Nenhum dos dois, eu sou amiga da mãe e da irmã dela. Da mãe e da irmã dela. dela. Sim. Amiga íntima de frequentar a casa? Como que é essa amizade? Eu tenho uma amizade externa com a Fernanda, a irmã dela. Entendi. Não frequento muito a casa, não. Às vezes, meio esporádico. Entendi. Essa amizade que a senhora tem com ela, por isso que eu estou perguntando, vou explicar para a senhora, vai impedir que a senhora venha aqui e nos fale a verdade? Não. Eu vou ouvi-la, então, na condição de testemunha, tá, dona Feliciana? Nesse contexto, eu vou informar para a senhora que a senhora está sendo ouvida nesta qualidade e tem o dever legal de me dizer a verdade, o que for do conhecimento da senhora, sob pena de ser processada pelo crime de falso testemunho, tá certo? Tá nervosa? Um pouquinho, não precisa, tá? Eu vou fazendo umas perguntas para a senhora vai me respondendo, tá? A senhora conhece a Fabiana há quanto tempo? Há uns 17 anos. 17 anos? A senhora, então, é muito amiga da irmã dela? Na verdade, nós duas trabalhamos há muitos anos atrás no salão de beleza. A senhora e a Fabiana. Já trabalhou junto com a Fabiana, então? Há muitos anos atrás. E nisso, eu fiz muita amizade com a irmã dela. E aí nós duas sempre... Eu tenho mais essa afinidade com a irmã dela. E assim, às vezes a gente, se encontra. E há um determinado tempo atrás, a Fabiana voltou. A gente voltou a trabalhar junto novamente. Nós vamos chegar lá nesse contexto, tá? A senhora tem ciência dos fatos que a Fabiana responde hoje nesse julgamento? Tem ciência? Ela está sendo acusada de homicídio, ocultação de cadáver e de uma filha recém-nascida. Sobre esses fatos, a senhora presenciou, sabe alguma coisa? Não presenciei, não. Não? Tomou conhecimento desses fatos posteriormente? Eu tomei, logo que aconteceu, fiquei sabendo, pelo fato da minha amizade com a Fernanda, e ela também é minha cliente, eu sou cabeleireira, e ela sempre frequentando o meu salão, e aí eu fiquei sabendo de tudo, sim, e também na mídia também a gente ficou sabendo, Entendi. Dona Feliciana, a senhora... Esse fato ocorreu no dia 22 de março de 2020. Na época desses fatos aqui, a senhora já trabalhava com a Fabiana? Não, ela não trabalhava comigo mais. Não trabalhava, não. Já tinha trabalhado antes? Já tinha trabalhado há muitos anos, quando ela era solteira. Entendi. E a senhora tomou conhecimento desses fatos através da Fernanda ou da Fabiana? Da Fernanda. Da Fernanda. A Fernanda que contou o ocorrido. Sim. Da senhora. Sim. Depois desses fatos, a senhora voltou a ter algum contato com a Fernanda, com a Fabiana? Sim, aí foi quando ela foi detida, Quando ela retornou, ela voltou a trabalhar comigo, até mesmo porque é um pouco difícil, para voltar ao comércio, a trabalhar, E aí ela voltou a trabalhar no meu salão comigo. E aí ela voltou depois que ela saiu da prisão, Sim. Aí ela trabalhou com a senhora por quanto tempo? 1 ano e 3 meses, por aí. Entendi. Eu vou passar a palavra para o doutor defensor, que foi quem arrolou a senhora como testemunha nesse julgamento. E ele vai fazer umas perguntas para a senhora, depois a promotora também vai fazer. O que a senhora souber, nos responda, tá bom? Doutor. Ô, Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia. Paula, queria que você trouxesse para a gente aqui... Primeiro eu queria saber uma situação específica assim da Fabiana, se você já tinha ouvido falar alguma coisa, vamos falar assim, que maculasse a imagem dela, a Fabiana ser envolvida com qualquer tipo assim de bebida alcoólica, droga, que ela tem algum hábito estranho. Quem era a Fabiana? Quem que você conheceu como sendo a Fabiana? O que ela fazia? Isso que tenta passar para a gente assim, um aspecto geral, para a gente conhecer um pouquinho melhor a história da Fabiana. Nenhum dos fatos que você pergunta aí, nunca ouvi falar, envolvimento com nada disso, você disse, Uma boa dona de casa, uma boa mãe, excelente mãe para o Lucas. Eu até brincava com ela que você é muito fresca, até demais, você é muito chata demais com essa criança, e nada disso que você disse, a Fabiana nunca foi de beber, droga muito menos, e isso aí, uma excelente profissional, muito responsável, muito cuidadosa com a casa, com tudo.
Né? Nada de ruim. Eu nunca ouvi falar dela. Agora eu queria saber da senhora o seguinte, em relação a essa questão do filho dela, você tem conhecimento se a Fabiana criou o Lucas, né? Vamos nominar o Lucas, é o filho mais velho, né? Sim. A senhora tem conhecimento disso, Sim. né? O Lucas, hoje, você sabe com quantos anos ele tá, mais ou menos? Como é que, vamos falar assim, que tá a história do Lucas hoje? Se eu não me engano, acho que ele está com 11 ou 12 anos. Você teve contato desse período enquanto a Fabiana foi presa e tudo? O que aconteceu com o Lucas? O que aconteceu? A avó dele que ficou cuidando, a avó, o pai, né, a mãe da Fabiana ficou cuidando dele. E o Lucas tem algum problema de saúde, de fala, qualquer coisa desse tipo? Aqui eu saiba, não. 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 Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem conhecimento se a Fabiana também ajudou a criar a enteada dela? Sempre com muito carinho. Ela sempre falava dela com muito carinho. Pelo que ela falava, sempre gostava muito dela. E aí eu te pergunto o seguinte, olha, acontece esse fato, o que você recebeu de informação? Vamos falar assim, olha, falaram que aconteceu por causa disso, por causa daquilo, como é que isso chega em você? Do que aconteceu para gerar essa situação? Pergunta de novo, não entendi. Queria saber o seguinte, vamos lá. O que contar para a senhora? O doutor está querendo saber o que contar para a senhora sobre esse fato. Como esse fato chegou até a senhora? Quando chega todo mundo já julgando, né? Todo mundo denegrindo. E aí, quando a Fabiana veio trabalhar comigo, eu não sou uma pessoa que jamais iria julgar. Ela veio, assim, até quando ela chegou, tinha muito tempo que eu não a via, ela estava muito magra, muito mesmo. Eu tomei até um susto na hora que eu a vi. E aí, com o tempo, nós duas fomos interagindo, fomos conversando, e aí eu comecei a entender o que tinha acontecido. E eu entendi, então, até a Fabiana, que era uma pessoa igual eu sou mesmo, uma dona de casa, trabalho, família, de repente, eu falei, Fabiana, você surtou. Eu entendi que ela estava doida de chegar a fazer o que ela fez que não combinava com o perfil dela. Quando você vê um fato desse, você espera de uma pessoa que tem um comportamento ruim, né? E aí eu comecei a entender que ela não estava normal. Isso não é uma pessoa normal, não faria isso. Uma pessoa normal teria feito um aborto, teria feito qualquer outra coisa para não fazer o que ela fez. Doutor, a doutora está interpelando aqui no sentido para a senhora o seguinte, que a testemunha depõe sobre o fato. A opinião da senhora deve ser abstraída, entendeu? Então a senhora vai narrar sobre como foi contado para a senhora algo do gênero. A doutora tem razão, a testemunha não pode emitir a opinião pessoal sobre uma questão, até porque aí envolve uma questão médica que né, não deve ser apurada sobre opinião. Pode falar. Depois da soltura dela, depois ela trabalhar com a senhora, ou estando trabalhando com a senhora, você teve conhecimento que a Fabiana engravidou novamente? Sim. Você sabe com quanto tempo de vida que está essa criança? Ela está com menos de um ano. Menos de um ano? Como é que funciona a situação do cuidado dela? Tipo assim, é a Fabiana quem cuida, a Fabiana que trata, a Fabiana que faz tudo, é outra pessoa? Como é que funciona? Ela que cuida, sempre ela cuidando. E ainda, aquilo que eu te falei, né, que eu ainda brinco com elas, que lá elas são muito caprichosas, né, eu falei, e outro menino, você criar ele com essa chatura sua, com essa frescura sua. A mãe dela são muito cuidadosas, todas as duas cuidam, a mãe dela ajuda ela a cuidar também da criança. Esses 8 meses, né, a criança nasceu tem 8 meses a nova, né, pelo que você passou. Existiu algum fato, alguma intercorrência que você tenha ficado sabendo, qualquer coisa, com a criação dessa criança, desse novo filho dela e tudo? De forma alguma. Até esses dias eu indiquei ela, sabe, uma escolinha, tudo, e ela, assim, foi olhar criteriosamente, com muitos cuidados com a criança, porque o lugar que ela deixava a criança, ela não estava gostando, e ela queria um lugar melhor, sabe? Sempre muito cuidadosa, ela frequenta meu salão, leva ele, geralmente ele está muito bem cuidado, muito limpinho, muito bem aparado mesmo. A senhora tem conhecimento se a Fabiana, ela faz tratamento psicológico, psiquiátrico, toma remédio?
Sei disso. Desde quando ela começou a trabalhar comigo, ela foi quando ela começou a tratar e até hoje ela faz o tratamento. Essa situação, você sabe também se o filho dela, o Lucas, também faz psicólogo, acompanhamento? Mas ele está fazendo tratamento, acho que fonoaudiólogo, alguma coisa assim. Eu não sei te formar muito direito, não. Porque é tanta gente, a gente fica até confuso em detalhes, né? Esse salão da senhora é próximo da residência da Fabiana? Sim, é praticamente o mesmo bairro. Aí eu queria saber da senhora o seguinte: outras pessoas que frequentam lá e tudo, a que elas atribuem esse fato? Você chegou a ter contato com outras pessoas de falar assim, nossa, você viu? Não, eu não falo. Não, ninguém comenta. Não, o tempo que ela trabalhou lá, foi bem oculto mesmo. A gente evitou de ficar falando sobre isso. As pessoas não sabiam quem é, né, o problema que ela teve. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dessa convivência que você tem com ela, a Fabiana, ela tem situações e crises de sofrimento de tudo decorrente disso tudo que aconteceu, que está acontecendo? Você Claro, com certeza. Ela sempre comenta que ela, né, sofre, né? Crise de choro, ela sempre teve. Quando a gente trabalhava junto, chamava ela para sair, para fazer alguma coisa, trair. Ela sempre preferiu estar em casa, sempre ficar mais quieta em casa. E você tem conhecimento se esse sofrimento também estende para a família inteira da Fabiana? Com certeza, claro. Tenho certeza disso. Você sabe como é que funcionou a situação assim da Fabiana no retorno para casa? Vamos supor, perdoaram ela? Como é que foi vamos falar assim, esse acolhimento assim? Não, a família dela nunca julgou. A família dela sempre esteve do lado dela, firmemente. Todos eles. Sempre. Você tem conhecimento se a família também acompanha esse tratamento de saúde dela? Mas, com certeza, te garanto. A família é pequena, né? Mas eu tenho certeza, principalmente a Fernanda, sempre do lado dela, com tudo, ajudando tudo, todas as questões. E mais alguma coisa, Paula, que eu não tenha te perguntado que você saiba, que você tenha, vamos falar assim, interesse de dizer em relação a Fabiana? Não. É só isso? Só isso. Você pode estar com a palavra, doutora? Bom dia, dona Feliciana. Inicialmente, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma formação médica ou psicológica. Não, tenho não. Qual que é a profissão da senhora? Cabeleireira. Tá. E eu gostaria de saber se na época que os fatos ocorreram, em março de 2020, se a Fabiana tinha algum tipo de contato com a senhora. A senhora tinha um contato próximo da data? Tá bom. Sem mais perguntas, obrigada. Só um minutinho, tá? Eu já libero a senhora, tá? Os jurados têm alguma pergunta para testemunha? Não? Doutores, eu posso liberar a testemunha? Doutora? Posso? Dona Feliciana, eu vou agradecer, tá? A colaboração da senhora, o depoimento prestado. Nesse momento eu estou encerrando seu depoimento. Meire, Bom dia. a senhora poderia nos dizer seu nome completo? Meu nome é Meire Astorfina de Vasconcelos. A senhora é parente, amiga ou inimiga da Fabiana Vieira Alves? Não. Não é parente, nem amiga, nem inimiga? Não. Não? A senhora conhece ela da onde? Meu marido era conhecido do marido dela. Ah, entendi. Eu vou informar para a senhora, dona Meire, que a senhora está aqui hoje na qualidade de testemunha, tá? E neste contexto, a senhora tem a obrigação legal de nos dizer a verdade, o que for do conhecimento da senhora, só pena de ser processada pelo crime de falso testemunho, compreende, dona Meire? Entendo. A senhora veio depor aqui sobre uma acusação que a dona Fabiana Vieira está respondendo. Neste julgamento, ela é acusada de ter praticado atos de agressão logo após a parto da sua filha. Essas agressões teriam provocado a morte do recém-nascido e ainda pelo crime de ocultação de cadáver. Pode ter colocado essa criança em uma caixa de sapato e dispensado no lixo. Sobre esses fatos, a senhora presenciou, sabe alguma coisa sobre esses fatos? Não presenciei, fiquei sabendo pela mídia. A senhora ficou sabendo pela mídia? Pela mídia. Certo. Depois que a senhora tomou conhecimento desses fatos pela mídia, esses fatos, pelo fato da senhora ter nos narrado que o seu marido conhece o marido dela, depois você tomou conhecimento desses fatos por outras pessoas também? Familiares. Familiares de quem? Do André. Do André. Quem que é o André? Só para eu O marido, né? O marido da Fabiana. O marido da Fabiana. Certo.
A senhora já teve antes desses fatos, ela já tinha algum filho? A senhora tem conhecimento? Ela tinha um filho. Eu tenho conhecimento que ela tinha um filho. Entendi. A senhora, por acaso, não esteve presente nesse dia 22 de março na casa dela, não, né? Não estive. Entendi. Tem contato direto com a Fabiana? Com a Fabiana, não. Não? Não. Nunca teve contato direto? Já tive contato com ela. Na época aqui dos fatos, Dos 22 de março de 2020, nessa época Não. aí. Não tinha contato com ela, não? Não. Entendi. Eu vou passar para o doutor defensor fazer as perguntas para a senhora e, na sequência, para a promotora de justiça, tá? Tá bem. O que a senhora souber, a senhora os responda. Doutor, defesa está com a palavra? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Mas eu queria, assim, você trouxesse para a gente um relato do que você ficou sabendo em relação a essa situação da Fabiana, se você tem conhecimento em relação a tratamento de Fabiana, se ela faz tratamento psicológico, psiquiátrico, a situação atual hoje, o que você sabe em relação a todo esse contexto aí? Só para a gente começar a pensar até onde vão essas perguntas. Atualmente, o que eu sei é que ela faz tratamento, né? Psiquiátrico e psicológico, que usa medicação. Essa informação chegou para a senhora como? Foi por meio da família também do André. Meio da família do André. Uhum. Pois não, doutor? E essa situação também se estende, você sabe se estende também ao filho dela, ao Lucas, ao filho mais velho? O filho mais velho, eu acho que eu já ouvi falar, né, que ele também faz tratamento psicológico. É o que eu sei. No tocante à situação que envolveu o André, você soube como é que foi, vamos falar assim, esse afastamento dele da Fabiana, depois a reaproximação? Vamos fazer a pergunta primeiro, assim, porque ainda não trouxe essa informação para o jurado. Tá. Eles estão morando juntos ainda? O André, o ex-marido dela e a Fabiana estão morando juntos ainda? Eu soube que eles têm uma relação marital. Atual. Depois desse fato, é a pergunta do doutor, eles se separaram depois desse fato? Eles se separaram. Quanto tempo eles ficaram separados? Eu não sei informar. Não sabe informar? Não sei Sabe informar quanto tempo tem que eles reataram? Que a senhora falou que eles têm uma relação marital agora? Eu acredito. Não, que a senhora sabe. Eu sei. Não tenho certeza. Depois do nascimento do filho. Ok, doutor. Você sabe dizer se o André, ele chegou a falar para o seu marido, para a senhora, a motivação dele voltar a relacionar com a Fabiana, o que aconteceu para ter essa reaproximação, o que você sabe disso? Em relação a isso, o que eu sei é que ela teve um surto, né? Quem relatou isso para a senhora, que ela teve um surto? Familiares. Familiares dela? Não, dele. Que ela teve um surto, ficou louca e foi isso. Que essa foi a informação que chegou para chegou até mim. Foi essa informação. Alguma vez antes, tinha sido relatado qualquer problema que envolvesse a Fabiana em relação a ela, pessoa física, no cuidado com os filhos, qualquer coisa que tivesse acontecido antes? Não. Nunca ouvi dizer nada que desabonasse. Sempre boa mãe. Com cuidado de mãe mesmo pelo filho. Você tem conhecimento se o André também tinha uma enteada e se a Fabiana cuidou dessa enteada? Ele tinha uma enteada e ela sim, acolhia. Não, a enteada era de quem? A filha era do André ou da Fabiana? A filha do André. Então era enteada da Fabiana. Da Fabiana. Entendi. Isso. E até onde eu sei, ela acolhia a menina também e cuidava. A enteada da Fabiana mais nova é mais velha do que o filho deles mais velho, do que o Lucas, ou não? É mais velha. Mais velha. E já teve qualquer relato por parte dela, dos familiares dela aí, em relação a qualquer coisa que envolvesse o trato, o cuidado na questão da Fabiana enquanto mãe? Nenhum. Nada.
Essa situação que você relata assim, teve um surto, falaram com a senhora. Como é que explicaram isso para a senhora, assim? De quantas pessoas vêm essas informações de surto? Como é que isso foi explicado? De onde que sai isso? Você sabe trazer para gente? A família, né? Eu ouvi da família, ouvi também de familiares da própria Fabiana, que foi um surto, que ela teve um momento, uma loucura, né? Algo nesse sentido. Vizinhos também comentaram a respeito, falaram que foi uma loucura que ela teve. Foi isso. A formação da senhora é o quê? O que a senhora faz? Qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou formada em ciência da computação e medicina. Entendi. Você exerce a medicina? Exerço medicina. Só para a gente entender, essa situação de depressão pós-parto, sua especialização é qual? Eu trabalho com medicina de família e comunidade. A senhora tem algum estudo nessa área que o doutor está perguntando? Eu atualmente estou fazendo em psiquiatria, não. Eu estou fazendo uma especialização em medicina de família e comunidade. Então psiquiatria a senhora não tem conhecimento? Não. Ok, pois não, doutor. Questão que envolve casos e relatos de depressão pós-parto, coisa do tipo, a senhora tem algum conhecimento, algum contato? Na prática clínica, a gente tem sim algum contato, mas é um contato raso. Entendi. Essa incidência, assim, extremada, né, de chegar no ponto que chegou com a situação da Fabiana, isso é uma situação, assim, mais comum, menos comum, super rara, como relato médico mesmo, assim? Doutor, reformula a pergunta do senhor, porque Para ficar mais simples. ela não é da área, entendeu? Para Assim, ficar mais simples é o seguinte, essas situações de casos extremados, igual aconteceu na Fabiana, para a situação de relato de incidência de fato mesmo, só trabalhando com a situação de posso modificar a pergunta do senhor, doutor? O senhor me corrige se eu estiver, né, adentrando. A senhora já teve conhecimento de outros fatos similares a esse antes? Já tive conhecimento, mas não na minha prática clínica. Entendi. Já teve conhecimento de outras pessoas no mesmo sentido? Já. Pois não, doutor. E situações que envolvem comunidade, dessas questões que tratam em relação à depressão pós-parto. A senhora trabalha nessa área com a comunidade? Eu trabalho... Depressão pós-parto? Já trabalhou? Não, nunca trabalhei. Pois eu não. trabalho num PSF, né? Um posto de saúde. Entendi. Então não tem nada relacionado com isso. Com a parte da comunidade, mas assim, o que chega pra gente são coisas... Nada desse caso de depressão pós-parto, que foi a pergunta do doutor. Não. Pois não, doutor. Eu queria saber da senhora o seguinte, nessa situação da Fabiana, você chegou a ter alguma interação com algum laudo médico, alguma coisa que tivesse vindo dela? Alguma perícia, qualquer coisa assim que tivesse partido de algum familiar do André, ou do próprio André, que te mostrasse qualquer coisa do tipo? Não. Só relato mesmo? Só relato verbal. Assim, né? Exatamente. Tá. Tem mais alguma coisa, doutora, que você saiba, que você possa falar, que a gente não tenha perguntado, que possa esclarecer um pouco isso aqui que está acontecendo? Doutor, a pergunta do senhor está muito vaga. Mas ela realmente é vaga. É o seguinte, eu queria saber se ela tem conhecimento de mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, porque a gente não sabe o que ela sabe. Geralmente, até nem questionei essa pergunta que o senhor formulou a outra testemunha, porque ela de plano já respondeu não. Mas é porque essa pergunta, a gente geralmente pergunta para o réu, se ele quer falar alguma coisa que não foi questionado para ele no direito de autodefesa. Mas a testemunha, ela tem que ser inquirida sobre um fato específico, entendeu? Vou reformular a pergunta. Isso. Hoje, nós estamos aqui tratando de uma situação de apuração, né, de uma prova em relação ao fato-crime. Tem alguma outra coisa que você saiba que possa esclarecer aqui para o Conselho de Sentença esses fatos, a situação da Mesmo. mas não tem muito jeito de sair disso, né? Ele pergunta alguma questão específica. Está constando na mídia aqui meu indeferimento? Qualquer coisa o senhor, né? Porque eu estou fazendo a mesma pergunta, só que Vamos tentar então diferente. faz uma pergunta específica de algum fato que ela tem conhecimento. Doutora,
esse fato aconteceu. Né? Você teve esse relato da situação que já te contaram aí, né? Que você falou que foi um surto, foi tudo. Outra pessoa, outras pessoas, informaram para a senhora alguma outra coisa que pudesse esclarecer mais tudo isso que aconteceu? Eu soube que ela se afastou, né? A única coisa de diferente que não me foi perguntado foi que ela se afastou da família no período da gravidez, da gestação dela. Foi a única coisa, assim, que não me foi perguntada e que eu soube extra isso. E a senhora teve conhecimento se alguém mais sabia dessa gravidez, se alguém suspeitava? Não, ninguém sabia. Ela guardou tudo sozinha, pelo que a senhora ficou sabendo. Guardou tudo sozinha. Eu estou satisfeito, Sinete. Doutora produtora, Bom dia, dona Bom Maria. dia. É só uma pergunta. A senhora já disse que não teve acesso aos documentos por parte de quem quer que seja. Não. E a pergunta minha para a senhora é se a senhora, em algum momento, antes ou depois dos fatos, ou atualmente, chegou na condição de médica a examinar e atender a Fabiana por algum motivo. Não, nunca examinei nem atendi. Sempre mais perguntas. Muito obrigada. Obrigada. O Conselho de Sentenciar alguma pergunta? Não? Senhores, eu posso liberar a testemunha, doutores? Pode? Defesa, Ministério Público? Dona Meire, eu agradeço imensamente a colaboração da senhora, a informação que a senhora nos prestou. Eu vou encerrar nesse momento o seu depoimento e a senhora pode acompanhar o oficial de justiça, assinar o termo na sequência de estar liberada, tá? Muito bem. obrigada. Obrigada. Doutores, defensores. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Excelência. Fabiana, você pode nos dizer seu nome completo? Fabiana Vieira Alves. Você já teve a entrevista reservada, já conversou com seus defensores antes desse interrogatório? Sim. Já? Você tem ciência dos fatos pelos quais você responde a esse julgamento, Fabiana? Só para fins de registro, você está sendo acusado do crime de homicídio da sua filha recém-nascida, seu filho recém-nascido, e ainda do delito de ocultação de cadáver, tá, Fabiana? Eu vou informar para você, neste interrogatório, você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Isso quer dizer que você só vai responder as perguntas se você quiser. O seu silêncio não prejudica a sua defesa. Você compreende isso que eu estou te explicando, Fabiana? Sim, Compreende? Fabiana, eu vou te explicar que inicialmente eu vou fazer umas perguntas de ordem pessoal. Essas perguntas você deve me responder, tá? Antes que eu inicie as perguntas sobre os fatos pelos quais você está sendo julgada, tá? Aí eu novamente questiono a senhora, se a senhora quer responder, quer ficar em silêncio, qual vai ser sua manifestação de vontade, tá certo? Me fala a sua idade e o seu estado civil. Tenho 37. Atualmente, no papel, né? Civilmente falando, sou solteira. A senhora tem filhos menores de idade? Sim, 2. O Lucas, de 10 anos, e o Davi, que tem 8 meses. Certo. Dona Fabiana, a senhora, na sua ausência, quem toma conta dos seus filhos? Então, o Davi estava ficando num hotelzinho, mas eu não estava gostando. Deixa eu explicar para a senhora a minha pergunta. Sim. A ausência que eu pergunto para a senhora, assim, eventual prisão, quem é que toma conta dos seus filhos? Aí ficaria com o pai. Com o pai, né? A senhora faz uso de algum remédio? Tem alguma doença? Sim, atualmente eu tomo um remédio, né? Ele chama sertralina, mas não é a medicação que eu tomo normalmente. Porque como eu tô amamentando, o psiquiatra não liberou venlafaxina, que é o que eu tomo, né? Durante o tratamento. Então, eu tô tomando o sertralina, que é o que é liberado para amamentação. Tá, o sertralina e o velato, Venlafaxina. vacina. A senhora toma por quê? Qual que é a indicação, o diagnóstico? Ele é para depressão e ansiedade e pânico. Entendi. Então, a senhora é portadora desse quadro e faz uso desses 2 remédios, é isso? Eu fazia o uso do venlafaxina. Aí Entendi. após Agora que a senhora está amamentando, a senhora vai fazer o uso do sertralina. É sertralina. isso.
A senhora faz uso de alguma substância entorpecente, crack, maconha, cocaína? Não, não Estudou até que ano? tenho ensino médio completo e sou formada em gestão de recursos humanos e parei a metade do curso de ciências contábeis. Trabalha, Fabiana? Em que? Atualmente eu trabalho como analista de recursos humanos e 3 vezes na semana home office por causa do bebê e 2 vezes presencial. Fabiana, a lei determina que eu faça essa pergunta para você, tá? Qual que é a sua renda mensal? O bruto, né, que chama, é 3.285,15. Entendido. Sobre esses fatos, Fabiana, você quer responder as perguntas? Você quer ficar em silêncio? Qual foi a orientação da sua defesa? Qual que é a sua manifestação de vontade? Responder a defesa. Responder as perguntas somente da defesa? Sim. Doutor, a defesa está com a palavra? Num primeiro momento nesse processo, você chegou a ser ouvida por uma juíza, esse processo até gravado, correto? Só já se recorda disso? Sim. É o seguinte, esses jurados aqui, eles não tiveram acesso a essa história de forma plena ainda. Então, mesmo estando gravado lá, a gente não pode perder o tempo todo aqui passando só, né, a situação da instrução. Então, esse é o momento que você tem. Eu queria que você trouxesse pra gente o que aconteceu, o que você passou, trouxesse também toda essa sistemática, assim, de todo o contexto disso que você vivenciou e hoje, como é que tá a sua vida. O que faltar, a gente vai tentar complementar, mas eu queria que fosse uma coisa bem sua, bem sincera, para não parecer que a gente está direcionando nenhuma situação, sabe? Pode falar? Pode falar, Fabiana. Da gravidez do meu primeiro filho, Lucas, logo após que ele nasceu, eu senti uma tristeza muito grande. E na época eu não entendia o porquê que eu estava com aquela tristeza, um choro, um medo. Eu sempre cresci com medo das pessoas, da negação das pessoas, sempre com isso em mim. E do Lucas eu tive essa tristeza e eu não entendia. E isso foi passando o tempo, eu comentei, né, com uma parente que eu estava me sentindo muito triste, muito estranha. E aí ela me respondeu que eu estava no melhor momento. E aí eu me travei, eu falei, então eu não vou falar mais com ninguém, que eu tô com essa tristeza, e fiquei. O Lucas cresceu e tudo. Na época eu trabalhava, estava de licença. Assim que eu voltei da licença, eu fui mandada embora desse trabalho. E era o meu primeiro trabalho na formação que eu estava fazendo, que era o Recursos Humanos. E eu fui mandada embora e logo após eu fiquei um período, né, sem trabalhar. E na época também o André, mesmo sendo ele policial civil, foi numa época... Explica para os jurados quem que é o André. Desculpa, viu, doutor? Não tô fazendo pergunta, não. O André é o pai dos meninos, né, no qual eu tenho uma relação hoje marital. A gente não mora na mesma casa, porque eu moro com a minha mãe, que é idosa, e aí eu ajudo nas despesas também. Então, no momento, eu achei melhor a gente ter a relação. Fim de semana eu estou na casa dele, do André, mas por questões financeiras também da minha mãe, que tem uma aposentadoria que agora passou para 1.512, eu mantive, né, preferi ficar com ela para ajudá-la nas despesas. E ela também me ajuda, né, com os meninos, o dia que eu preciso ir na empresa presencial, que o André não consegue pegar os meninos, ela consegue pegar o Davi na mulher que olha ele. E voltando à pergunta. E aí eu fui, né, despedida, passei um período apertado, porque o André, na época, foi uma época que o governo estava parcelando o pagamento, né, dos servidores. Então, foi uma época muito conturbada. E ali eu comecei a intensificar a minha tristeza, a minha angústia, porque na infância eu tinha passado muita dificuldade com meu pai, que tinha problemas com alcoolismo, jogos, e aquilo me trouxe à tona de novo, foi como um gatilho. Comecei a pensar, poxa, o meu filho também vai passar a mesma situação. Mas, como eu falei no início, eu sempre me retraí. Eu sempre tive dificuldade de falar com o próximo o que eu estava sentindo, meu sentimento. E só me sentindo mais triste, chorava muito pelos cantos, porque eu não queria que o Lucas vivesse o que eu tinha vivido na infância. E foi uma fase muito difícil, ele muito pequeno, num
conseguia emprego, não tinha como também deixar ele, minha mãe na época trabalhava, então era complicado. E o tempo foi passando e eu só me sentindo mais triste, estranha, acuada. Quando foi em final de 2019, teve uma oportunidade de emprego, acho que foi final de 2019. Foi na contabilidade, na época eu já estava cursando. Eu era bolsista, não tinha condições de pagar, né, a mensalidade. Eu consegui, através de uma prova na faculdade próxima de casa, uma bolsa para fazer ciências contábeis. Então, eu consegui um emprego como assistente contábil e final de 2019. Foi o trabalho que eu tinha na época dos fatos. Quando eu descobri a gestação, eu já estava, eu creio que uns 7 meses, não sei. Só que durante esse período, eu comecei uma loucura da minha cabeça. Eu comecei a acreditar que eu não estava grávida. Porque a barriga não desenvolveu e eu comecei a acreditar naquela loucura mesmo. Porque para mim eu estava louca. Porque eu, Fabiana, jamais faria um ato desse, com um filho principalmente. Porque os meus filhos para mim são assim, a minha vida. E na época eu comecei a acreditar que eu não estava grávida, que eu ia morrer, que eu estava com pedras nos rins. E aquele sentimento era muito forte, muito real em mim, que eu ia morrer, que eu ia ser abandonada, como minha mãe foi pelo meu pai, como, né, tudo ficou isso pairando em mim. Em nenhum momento eu quis a morte da minha filha. Embora ela tenha, né, vindo a falecer, não era a intenção do início. Porque senão eu tinha tomado Citotec, que na internet, primeiro que você joga, aparece um tanto. A intenção não era a morte dela. A minha intenção, quando eu vinha na minha mente, eu falava, eu tô grávida. Não, eu não tô grávida, olha pra mim, eu não tô grávida. Eu usava calça jeans normal, e eu via as mulheres grávidas na rua, eu falava, gente, eu não tô grávida, olha essa barriga. Essa minha última gestação, eu fiquei imensa, do Lucas também fiquei imensa, e aquilo começou realmente, não tô grávida. E eu sentia muita dor, muita cólica renal, que as pessoas falam que é uma dor que se aproxima ao parto normal. E, de fato, realmente é uma dor muito, muito semelhante. Os partos foram normais. E eu vivi esses meses todos nessa pressão. Tipo, eu vou morrer. Era um choro intenso, uma vontade de não ter contato com ninguém, até com o próprio André, que, né, na época a gente morava na mesma casa. E era um intenso sofrimento. Eu não conseguia falar com ninguém. As pessoas chegavam perto de mim e eu tinha medo das pessoas. E como a dor é muito semelhante à do parto, no domingo eu estava tendo um almoço na minha casa, tinha parentes do André lá. Eu acordei sentindo muita dor. E eu fiquei mais na parte de cima da casa, mais quieta, sentindo muita dor. E em algum momento, eu não lembro exatamente a hora, porque é muito confuso na minha mente a cronologia, vamos dizer assim. Eu sei que teve uma hora que eu acordei dentro do banheiro já. Eu não sei se eu desmaiei, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. E, né, tinha as pessoas na minha casa, ninguém relatou ter visto eu no banheiro, ou gritos, ou choros. Eu não sei, porque realmente eu não lembro. Na delegacia, o doutor, né, o delegado, ele falou, né, você fez isso, e na minha mente eu não sei o que realmente eu fiz. Então, conforme ele ia falando, você fez isso, você fez aquilo, bateu na criança, não, eu não sei. Eu sei, né, que está nos autos, que ela estava machucada, né, lesionada, como a primeira juíza falou em uma audiência, mas eu não sei ao certo o que eu fiz. E o delegado, né, ele falando o que tinha acontecido, e aquilo tudo estava muito confuso na minha cabeça, tudo aquilo estava muito confuso, eu não estava entendendo. E ainda depois de um tempo, né, fui detida, e durante a prisão eu não conseguia entender. Demorou um tempo para eu entender que foi um surto, uma loucura, uma doideira, porque eu mesmo me conheço.
Eu sei que eu não faria um ato desse, jamais eu pensei em praticar um ato tão louco, tão insano. Demorou um tempo para eu entender o que realmente tinha acontecido, foi só depois que, dentro mesmo da prisão, a minha irmã conseguiu que os psiquiatras de dentro da penitenciária de Vespasiano me atendessem, e aí eu comecei a tomar a medicação, que aí comecei a ter a noção daquilo tudo, daquela dimensão do que estava acontecendo. E desde então eu não parei mais do tratamento, teve uma audiência na qual eu fui solto com tornozeleira, e aí minha família intensificou o tratamento, que eu comecei tratamento psiquiátrico e psicológico, que eu faço até hoje, e foi quando eu troquei o medicamento, que eu não lembro qual que eu tomava na penitenciária, e aí o psiquiatra começou a me passar o Venlafaxina, que ele até então é para depressão, pânico, ansiedade, crise de choro, né? Então ele me estabilizou um pouco na questão do choro. E alguns, né, que me atenderam, até mesmo dentro da prisão, sempre falaram que parecia ser um surto, que não parecia um ato normal, porque na visão deles eu teria feito um aborto. E eu tenho essa convicção também, porque não era um pensamento matar. Sair com a neném andando para que alguém achasse, alguém conversasse comigo, falasse alguma coisa. E ao momento que eu a deixei, na minha ideia, ela não estava morta. Eu não sei o que realmente eu fiz naquele dia. Não sei exatamente o horário. A perícia, né, levanta o horário e tudo, mas eu realmente não sei. Era um domingo, minha casa estava muito cheia. O meu filho e a minha enteada estavam dentro de casa andando. E eu realmente não sei explicar. Para mim foi uma loucura minha, porque eu jamais faria um ato tão insano assim contra uma filha. E isso é uma dor que eu vou carregar pro resto da vida, porque recentemente eu tive uma gestação e eu quis muito que fosse uma menininha. Mas foi um menino, né, muito amado. Só que até hoje eu sinto essa dor. Veio o Davi, preencheu, eu amo demais. Mas eu sempre sinto essa falta. Eu sempre, quando eu tomei os remédios na penitenciária, que me veio, né, o que estava acontecendo, o meu leite começou a vazar. E foi uma dor muito grande, porque eu fiquei em desespero, porque naquele momento era para eu estar amamentando como eu estou amamentando agora o Davi. E em diversos momentos eu estou amamentando o Davi e fico pensando, meu Deus, eu podia ter amamentado também. O que aconteceu, meu Deus? Eu não consigo explicar, eu não consigo lembrar de fato como que se deu o que aconteceu dentro daquela casa, né? Repito, sei que ela estava machucada, mas eu não consigo te detalhar. Foi assim, foi assado. E para mim, ela estava, na minha ideia, ela ainda estava viva, era para alguém achá-la. Mas infelizmente ela estava morta. Defesa? Tenta traçar para a gente, por favor, hoje, a situação do Davi. Desculpa, do Lucas primeiro. Como é que é a situação do Lucas hoje? O Lucas faz algum tipo de tratamento? O que aconteceu com ele durante o seu período de prisão? Tenta trazer para a gente aqui como é que é a história do Lucas. O Lucas, ele tem um diagnóstico de TDAH. Ele teve um atraso na fala, foi quando a gente começou a investigar, porque a médica que atendia ele levantou a hipótese de ser autismo, mas ele depois foi descartado. E aí ele começou um tratamento com a fonoaudióloga, porque ele tinha uma certa gagueira, ele tinha uma dificuldade para falar. E durante o tratamento ele foi desenvolvendo melhor, ela auxiliou ele a entrar numa escolinha para ajudá-lo na fala. E aí ele teve uma melhora assim, de quase 100% nessa fala. E nesse período que eu estive presa, ele regrediu ao tratamento, ele voltou a gaguejar. Ele se retraiu, não queria brincar. Né, depois que eu saí, as pessoas me contaram que ele estava chorando à noite, me chamando a mamãe, querendo a mamãe. E aí a psicóloga dele pediu que eu escrevesse cartinhas para ele, né, de dentro da prisão, para ele se sentir mais acolhido.
E na época eu fiz isso, né? Era na época da pandemia, então era muito difícil as cartas chegar. Então, assim, demorava até 15 dias para chegar uma carta, na época bem caótica da pandemia. Mas eu escrevi na época da Páscoa, o pessoal comprou chocolate e falou que era a mamãe que tinha mandado, e aí isso foi fazendo ele ficar mais conformado, né? Tipo, a minha mãe não me abandonou, ela tá mandando carta, ela vai voltar. Quando eu retornei, o Lucas teve uma melhora significativa no tratamento dele. E aí ele teve contato comigo, o André nunca proibiu, né? Ele começou a ter contato comigo, ele dormia comigo 2, 3 vezes na semana na casa da minha mãe. E depois ele passava, depois da escola, ele ficava comigo à tarde. E aos poucos eu fui reiterando, né, o contato com ele. Depois foi concedido para tirar a tornozeleira, e aí na época eu fui trabalhar com a Paula, de manicure, que eu já tinha trabalhado há um tempo atrás, e aí eu passei a tomar conta das questões escolares, médico, mesmo na questão do tratamento do TDAH dele, né? Então eu meio que tomei de volta essa responsabilidade para mim, que até hoje eu faço, né, essa parte, tipo, questão da pedagoga dele, tô sempre interagindo com ela. O Lucas hoje faz tratamento com a psicóloga, com a fono, ainda ele não teve alta. Então, essa questão escolar, do tratamento, eu tô sempre muito à frente, né, sempre de contato com os profissionais que atendem ele. Então, atualmente, quem é responsável por toda essa questão do Lucas sou eu. Agora eu queria que você trouxesse para a gente um parâmetro aqui em relação à sua filha, né? A sua filha falecida. Qual que é a sua sintonia com esse fato aqui hoje? O que isso te traz? O que você tenta fazer para confortar essa situação? E eu queria saber também como que foi o retorno da situação da confiança das suas pessoas, né? Da sua mãe, da sua irmã, do próprio André. Como é que isso aconteceu? Em relação à minha filha, é o que eu tinha relatado à excelência, é uma dor que eu sinto muito grande, é um vazio que não preenche, assim, é uma coisa que eu mesmo fico pensando, meu Deus, era para eu ter uma filha, e isso dói muito. Parece que não preenche, parece que arrancaram um pedacinho lá dentro. E aí eu me assusto porque eu mesmo causei. A questão da minha mãe, nós somos uma família pequena, meu pai, né, com problemas de alcoolismo, a gente veio para Belo Horizonte, a gente estava muito novo ainda, porque a gente praticamente passou fome lá em Brasília, e então é minha mãe e meus 3 irmãos. Eles nunca me julgaram, eles sempre esteve ao meu lado, mas no início ficava assim, né, até mesmo a questão do Lucas, quando eu saí, a juíza impôs, né, que eu não poderia ficar sozinho com ele. E aí, só quando eu tirei a tornozeleira que reverteu isso, né? Que aí eu poderia ficar sozinho com ele. Em relação a Laura, assim que eu saí, eu fui visitar o túmulo dela. E foi um dia que eu fiquei muito abalada, porque eu queria tirar ela dali e as pessoas teve que me tirar lá de cima do túmulo. E aí a minha psicóloga falou que não era para eu ir mais. A minha vontade era de visitar ela mais vezes. Mas aí a psicóloga falou que não era, o psiquiatra também falou que não. E aí eu não fui mais, foi apenas essa única vez. E a confiança do André no início, né, a gente se afastou, não recebi visitas nenhum tempo por causa da pandemia, mas a minha família mandava carta, mandava kit, né, que a penitenciária permite entrar, a minha família mandava. A minha mãe, na época, que hoje já tem 68 anos, ficou muito abalada, então minha irmã que tomava um pouco à frente. E quando eu retornei, o André, ele ficou um tempo sem conversar comigo, e conforme foi passando o período do meu tratamento, ele voltou, ele mesmo que me procurou para conversar, disse que não tinha raiva de mim, que me perdoava, né? Que para ele era com certeza alguma coisa psicológica, porque a pessoa que ele conheceu, que ele casou anos atrás, em sã consciência, não faria aquilo. E a minha família também, sempre do meu lado, sempre falando, você não estava normal, porque você é normal, você não faria isso, porque sempre muito calma, eu sou uma pessoa muito calma, responsável com as minhas coisas, e a minha família sempre
me apoiou falando isso. Você não estava normal. E aí minha irmã, né, correu atrás de psiquiatra, que não é barato. Ela, na época, não tinha condições de pagar. Ela pagou porque eu tinha acabado de sair, meu contrato foi suspenso. Então, foi um período conturbado. E aí, aos poucos, o André foi se aproximando de mim novamente, né? Foi permitindo mais o Lucas contato comigo, ele também. E atualmente a gente tem um segundo filho, que é o Davi. Não moro com ele pela questão que eu ajudo financeiramente a minha mãe, porque, repito, né? Eu já falei isso, a aposentadoria dela é 1.518, não dá para arcar com o que ela precisa, ela também toma remédios, né? Pela idade mesmo. Então, com o meu salário, eu complemento a renda lá em casa, eu recebo um vale alimentação. E é o que ajuda a fazer, né, as compras do mês, então eu ajudo ela financeiramente. Então eu falei, olha, no momento eu não vou deixar a minha mãe, a gente, né, continua o relacionamento, fim de semana eu vou para sua casa, mas a minha mãe eu vou manter, tá com ela, para que ela também, assim, lógico que tem meus irmãos e tudo, mas no momento eu prefiro ficar com minha mãe para ajudar ela também financeiramente. É uma pessoa muito leiga, então eu que resolvo para ela a questão de banco, de médico. Ela não sabe fazer Pix, então assim, eu que ajudo ela nessa questão, sabe? Minha irmã, só mora eu e ela e os meninos, então eu cuido, né? Ajudo ela também nessas questões. Queria saber da senhora o seguinte: existe, a senhora já falou, né, que foi ouvida pelo delegado, que foi ouvida pela juíza, só que lá, naquela situação do delegado, quando você foi ouvida na delegacia, existe um relato de como se deram os fatos. Eu queria que você explicasse para a gente se você lembrava daquilo, se você hoje lembra daquilo, como é que chegou naquela linha de raciocínio que está descrita lá. Eu tive, né, ciência do que foi falado bem depois, acho que quando eu já tinha saído da penitenciária, que eu tive acesso, né? Próximo de uma audiência que teve, eu não lembro a data, que eu li, que eu não lembro, né? E ao ler, eu também não tenho ciência daquilo que eu falei. Eu lembro que minha cabeça estava muito confusa no dia, e ao ler, que eu tive ciências, né, dos fatos ocorridos mesmo no dia. Como eu disse anteriormente, eu não lembro, né, da sequência do dia. E como é que se deu, pelo que você recorda, a situação do tratamento junto àquele dia que você foi presa? Situações envolvendo o André, você, seu filho, como é que se deu todo o contexto disso aí? Você consegue relatar pra gente? No dia, né, a civil chegou na minha casa, e aí eles me conduziram para a delegacia junto com o Lucas. E eu fiquei numa salinha isolada e o Lucas ficou pro lado de fora. Não sei em que momento o André chegou, né, eles devem ter ligado, não, eu fiquei isolada e o Lucas ficou do lado de fora, porque eu estava tão transtornada, tão fora de mim, que eu não lembrei que minha mãe morava 2, 3 ruas depois, na época, né, perto da minha casa, que eu poderia deixar o Lucas lá. E o Lucas hoje relata, ele traz isso para a psicóloga dele, que ele lembra que foi para um lugar com a mamãe e que depois daquele lugar a mamãe não voltou mais. O Lucas hoje, de fato, não sabe a história em si, que a psicóloga dele achou melhor a gente poupar ele dos detalhes, mas ele sabe que a mamãe foi para um castigo, depois daquele dia que as pessoas buscou a gente. E na delegacia eu fiquei nessa salinha, e lembro que o delegado falava, né, você fez isso, fez aquilo, e ele falava que eu estava morta e fedendo já, e que eu podia falar o que ele estava falando, que ele sabia que eu tinha feito aquilo. Eu passei a ter medo dele, e fui confirmando o que ele estava falando. Mas, como relatei anteriormente, peço desculpa pela repetição, eu realmente não lembro, não sei os fatos que se deram. Situação, a senhora se recorda como é que o André foi tratado lá na unidade? Como é que seu filho saiu dali? Vou falar assim, o que te relataram em relação ao que você ia passar em relação a presídio, coisas desse tipo? O Lucas, eu tive contato com ele só na hora que eu cheguei, depois eles me levaram para essa sala.
Não sei em que momento alguém buscou ele. Depois que eu saí, que eu fiquei sabendo que foi a irmã do André que buscou ele. E aí o pessoal, né, os policiais falavam que eu ia ser conduzida, que eu ia chegar no presídio e que lá provavelmente seria o meu fim, que, né, lá as presas iam me matar. Não sei como foi exatamente o tratamento do André, porque quando ele chegou, não sei em que horário daquele dia, eu estava na salinha, mas depois, né, teve relato que foi um pouco hostil também, assim, a forma que ele chegou. Eu não vi, porque eu estava afastada, e isso foram relatos após saída da penitenciária. Excelência, eu estou satisfeito. Bom, na medida que a senhora se manifestou no sentido de responder só as perguntas da defesa, eu vou encerrar nesse momento seu interrogatório, Fabiana. Vou te explicar que a partir desse momento você não pode mais se manifestar durante todo o julgamento, tá certo? A senhora vai estar sempre ao comando da polícia, mas vai assistir todo o seu julgamento. Pode encerrar, pode conduzir até o local.